Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Boa noite. A paz de Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22. Que bênção estar aqui com vocês nessa noite, celebrando o nome que está acima de todo nome. Como é bom ser família, como é bom ser Igreja Batista Casa Viva, que bênção. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 15, do 22 até o final do capítulo 15. Perfeito? Êxodo 15, do 22 até o final. Veja, na última palavra que eu preguei para vocês, nesse caminho do deserto, Israel ficou entre Migdol e o Mar Vermelho. Deus disse, retrocedam. E essa palavra retrocedam trouxe confusão estratégica para Faraó. Faraó percebendo dentro da sua percepção, na sua percepção pessoal, de que Israel estava perdido no deserto, ele foi em direção para perseguir o povo de Deus. O povo de Deus estava entre Migdol, o Mar Vermelho, diante de Baal-Zefon. E ali diante de Baal-Zefon, Deus humilhou a força bélica de Faraó. Deus humilhou o Deus Baal-Zefon, que para a Mesopotâmia era o Deus que controlava as águas, a vida e a morte nas águas. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho o poder da vida, eu tenho o poder da morte. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, percebam, um muro à direita, um muro à esquerda, atravessaram em terra seca. Deus derrotou o faraó, os seus carros e todo o seu exército pelo seu poder. Todo esse caminho, após o Mar Vermelho, fez o povo chegar em Mara. 3 dias de caminhada, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Percebam só, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eles estavam sem água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia o quê? 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Feche os seus olhos nesse momento e comece a clamar pela presença de Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, ela será exposta nesse momento. Palavra inspirada, inerrante, infalível, palavra que o Senhor inspirou.
Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza à compreensão da tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala conosco no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: amém. Louvado seja o nosso Senhor. Eu queria começar esta palavra citando um heterônimo de Fernando Pessoa. O que vem a ser um heterônimo? É quando o autor ele assume personalidades como se fossem pessoas reais. Então, Álvaro de Campos é uma personalidade que Fernando Pessoa usa como se fosse uma pessoa real, mas no fundo é ele que está escrevendo. Álvaro de Campos, ou Fernando Pessoa, ele escreve assim, percebam só o que ele diz. Ele diz assim: grandes são os desertos, e tudo é deserto. Grande é a vida, e não vale a pena haver vida. Ele diz assim: acendo o cigarro para adiar a viagem, para adiar todas as viagens, para adiar o universo inteiro, a viagem como símbolo da própria vida dele. Ou seja, ele está obrigado a viver. Ele está obrigado a suportar o fardo de existir. E aí ele diz assim: volta amanhã, realidade. Basta por hoje, gentes. Adia-te, presente absoluto. Mas vale não ser que ser assim. Vejam as palavras tristes, nihilistas, ou seja, a total descrença que esse autor nutria através desta personalidade. Ele disse: a vida é um deserto, grandes são os desertos, e tudo é deserto. Irmãos, o que o autor está dizendo é que todas as nossas vidas, a nossa vida não faz sentido nenhum. E porque ele diz que tudo é deserto, ele está certo, não vale a pena viver, mas vale não ser que ser assim. Para ele é melhor não existir do que ter que carregar o fardo de existir, porque para ele tudo é deserto. Há uma música no cancioneiro evangélico dos Arrais que diz isso. Eu atravessei um deserto e o que eu encontrei foi um outro deserto. A questão é se é psicologicamente, psiquicamente maduro compreender a vida desta maneira. Porque aqui o autor do texto quer fazer transbordar a dimensão desértica da vida. E convenhamos, irmãos, a vida tem os seus desertos. A vida tem sua aridez, suas necessidades. Os ventos contrários são intrínsecos. Mas será que é maduro dizer que tudo é deserto, que tudo são ventos contrários, que tudo é adversidade, que as nossas vidas são uma sucessão de adversidades? Ou será que nos desertos nós também podemos contemplar oásis, mananciais, milagres? Há personagens muito interessantes na palavra de Deus. Um deles, Jó. Jó atravessou um sofrimento muito agudo. Os primeiros 2 capítulos de Jó narram suas perdas, todas as adversidades que trespassaram a sua vida. Ele perdeu 10 filhos, uma crise econômica assolou a sua própria vida. Ele era um homem riquíssimo, contraiu uma doença, pústulas se espalharam em todo o seu corpo. A incompreensão da sua mulher que se somou a todos os problemas. A partir do capítulo 4 até o 31, ele tem vários diálogos, 3 ciclos de diálogos com Bildade, Elifaz, Zofar.
todos estes amigos condenando, dizendo assim: as adversidades que você passa, que você atravessa, são causas da sua injustiça, da sua imoralidade. Depois temos o discurso de Eliú, e temos aquele passeio que Deus faz a partir do capítulo 38 com Jó, mostrando como ele era soberano sobre todas as coisas, como ele, Deus, impôs os limites sobre o mar, como ele criou todas as coisas. E no capítulo 42, o profundo arrependimento de Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó. Irmãos, toda a história de Jó não pode ocultar suas orações. Lá no capítulo 3, versos 3 e 4, ele disse assim: pereça o dia em que eu nasci, converta-se aquele dia em trevas. As tribulações, as adversidades, os ventos contrários fizeram Jó proclamar uma maldição sobre o dia do seu nascimento. Converta-se aquele dia em trevas. Veja como se assemelha a perspectiva de Jó com a de Fernando Pessoa. Um outro homem de Deus extraordinário foi Jeremias. Quantas perseguições esse profeta de Anatote, da tribo de Benjamim, atravessou. Quantos sofrimentos os habitantes de Anatote, sua cidade natal, perseguiram Jeremias. Os falsos profetas perseguiram Jeremias, porque Jeremias teve que carregar uma mensagem dura para Judá. Nós vamos atravessar o exílio 70 anos. Vamos entregar as nossas armas, vamos construir as nossas casas, plantar nossos pomares, ter os nossos filhos, porque nós vamos atravessar o exílio. Quando os falsos profetas diziam: não, nós vamos derrotar Babilônia. Os exércitos de Nabucodonosor serão sobrepujados pelas nossas forças. Falsos profetas que perseguiram o profeta verdadeiro, que carregava a mensagem da verdade. A oposição dos falsos profetas. Jeoaquim rei, que queimou o rolo que Jeremias ditou para Baruque escrever. Zedequias, que lançou Jeremias numa cisterna, cheio de lama, cheio de abandono. Quantas perseguições Jeremias passou. Lá no capítulo 20 ele disse: maldito o dia em que nasci. Maldito o dia que nasci. Por que não me matou Deus do ventre materno? Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Irmãos, estes versos de Jó e de Jeremias são versos ortodoxos. Não há nenhuma heresia aqui, são versos inspirados. Jó e Jeremias não esconderam as suas dores, ao contrário. Eles disseram: porque o ventre da minha mãe não se tornou a minha própria sepultura. Irmãos, não podemos negar as condições desérticas da vida, os ventos contrários, as adversidades. Seria uma estultícia negarmos, seria uma inépcia negarmos tudo isso. É maduro reconhecermos os nossos sofrimentos, é maduro reconhecermos as adversidades intrínsecas à nossa vida. Mas convenhamos, irmãos, tanto Jó quanto Jeremias enxergavam horizontes de esperança. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Esperança, esperança em Jeremias. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia se manifestará. Esperança em Jó. Irmãos, há desertos, mas há também oásis, há mananciais, há palmeiras, há fonte de águas. Lá no Salmo 23 diz que o pastor nos faz deitar em pastos verdejantes, nos guia às águas tranquilas.
mas é um Deus que também nos faz atravessar os vales sombrios de sombra e morte. Não há em nenhum momento nas Sagradas Escrituras a negação dessas duas dimensões da vida. Ao contrário, a afirmação dos ventos contrários, dos vales sombrios, mas a afirmação dos horizontes. Não enxergar os milagres da vida é ingratidão, é uma escolha estulta, insensata, tola, é cavar mais profundamente o nosso poço. Irmãos, não podemos desertificar toda a nossa vida. Fernando Pessoa disse: tudo é deserto. Ele estava enganado, me perdoe. Com todo respeito à sua grandeza literária, me perdoe, irmãos, ele estava enganado. Não, nem tudo é deserto. Há momentos que Deus derrama sobre nós fontes de águas. Há momentos que Deus faz o maná ser derramado sobre as nossas vidas. Mesmo atravessando desertos, a gente pode olhar e ver coluna de nuvem, coluna de fogo, águas brotando da rocha como em Refidim. Por isso, irmãos, a sabedoria bíblica, a grandeza da Escritura, nos ajuda a entender que as nossas existências são perpassadas, sim, por momentos difíceis, mas estas mesmas Escrituras nos fazem enxergar os milagres, nos fazem enxergar os pastos verdejantes, as veredas da justiça, os cálices transbordando, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, as águas transbordando das rochas. Não podemos permitir que os nossos olhos sejam cegados pela nossa incredulidade. Nós precisamos converter os nossos olhos em olhos que agradecem pelas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Por isso, a primeira coisa que eu quero entender deste texto de Êxodo 15, que o Deus do deserto é aquele que entre desertos e milagres nos faz enxergar aquilo que a nossa incredulidade cegou. Percebam comigo o que diz a palavra de Deus. O contexto: eles atravessaram o mar, caminharam 3 dias sem água, chegaram em Mara. Em Mara as águas eram amargas. Imagine o desespero. 3 dias sem água. Quando chegam em Mara, as águas eram amargas. Murmuração. Moisés, não temos água. O que faremos? Diz a palavra de Deus. Moisés, verso 25, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, o povo de Israel estava atravessando o deserto de Sur. O deserto de Sur ficava a leste do Egito e a noroeste da península do Sinai. Eles caminharam 3 dias nas condições áridas do deserto. Chegaram a Mara, as águas eram amargas, murmuração. Até quando teremos que suportar a aridez do deserto? Não estávamos bem no Egito, eu imagino as reclamações, as murmurações do povo de Deus. Moisés começa a clamar, e Deus diz assim: você não está vendo essa árvore, Moisés? Deus mostrou para Moisés uma árvore. Irmãos, quantas vezes a nossa incredulidade nos cega diante daquilo que é tão evidente. Deus abriu o mar vermelho, Deus deu sandálias que não se desgastaram, Deus providenciou codornizes, Deus providenciou maná, e agora eles estavam ali
murmurando pela ausência da água. Quando Moisés vai clamar a Deus, Deus mostra uma árvore. Olha que impressionante. Essa palavra mostrar, no hebraico, yahá, significa instruir, informar, apontar como um arqueiro. Yahá é a expressão hebraica. Deus mostrou, Deus instruiu, Deus revelou, Deus apontou como um arqueiro. Essa expressão está espalhada na Torá, nos livros de Moisés, as instruções da Torá. Irmãos, o que o texto está dizendo é: Deus instruiu Moisés, Deus fez os olhos de Moisés observarem uma árvore que já estava ali. Aquela árvore já estava plantada ali, foi plantada pelo próprio Deus, mas a incredulidade, a cegueira, não os fez enxergar aquilo que estava óbvio. Diz a palavra de Deus que ele pegou aquela árvore, diz a palavra de Deus, eu leio para você: lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmãos, quantas vezes estamos enganados diante das evidências do amor de Deus? Quantas vezes os nossos olhos são incrédulos e não conseguem observar o agir histórico de Deus? Eu me lembro de uma vez que entrei numa sala de oração. Jovens estavam orando, jovens de diferentes igrejas. Eu entrei naquela sala de oração e comecei a orar, e comecei a clamar pela presença de Deus. Até que uma jovenzinha de 13, 14 anos chegou para mim e disse assim: eu não te conheço, mas eu vejo a sua filha dançando. Prestem bem atenção. Eu não te conheço, mas vejo a sua filha dançando. Eu saí daquela sala de intercessão e disse assim: amor, é menina. Minha esposa estava grávida, não tínhamos feito nenhum exame. Quando a gente foi ver o exame, depois de alguns meses, era uma menina. Nós a chamamos de Rebeca. No ventre da Priscila, da minha esposa, nós descobrimos que a Rebeca tinha uma má formação no sistema nervoso central do cérebro. O nosso mundo caiu, irmãos. Como é difícil receber a notícia de que a nossa filha, que estava no ventre da minha esposa, ela tinha uma má formação no cérebro. Mas aquela visão, aquela palavra se tornou para mim como Abraão quando viu as estrelas. Abraão, veja as estrelas, veja a areia do mar. É como se Deus estivesse apontando profeticamente para mim que o nosso caminho seria um caminho de milagre. Rebeca nasceu. Quantas convulsões que Rebeca teve nos nossos braços. Nos primeiros dias nós tivemos que ficar no CTI, mas Deus sempre foi evidenciando a sua glória. Irmãos, hoje a Rebeca anda. Irmãos, hoje a Rebeca fala. Hoje a Rebeca ri, chora, se alegra. Hoje a Rebeca pede música pela Alexia. Sabia disso? Irmãos, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, um som da minha filha falando assim: Alexia, pula, pula pipoquinha. A Priscila gravou tudo, ela grava ela pedindo, fazendo os pedidos para a Alexia. Teve um dia que ela pediu assim: Alexia, I surrender, em inglês. Ela pediu uma música em inglês, a Alexia entendeu e tocou a música em inglês. Os milagres de Deus
as evidências de Deus. E eu sei, irmãos, que cada um de nós aqui, cada um de nós tem sido abençoado pelas mãos de Deus. Deus tem evidenciado a sua glória em nossas vidas. Quem almoçou aqui hoje? Quem tomou café aqui hoje? Irmãos, café é um privilégio nesses tempos. 500 gramas de café é quase um achado, né? O café hoje tá caro, irmão. Quem tomou um cafezinho aí hoje? A glória de Deus desceu sobre a sua vida. Você comeu hoje, você está respirando hoje, o seu pulmão está funcionando plenamente hoje. Às vezes as nossas incredulidades, ingratidão, roubam de nós aquilo que está óbvio. Moisés, olhe para esta árvore. Deus começou a instruir, como Ele nos instrui através da lei. Olhe para essa árvore. Moisés então pegou aquela árvore e lançou-a sobre as águas de Mara, e aquelas águas se converteram em águas doces, águas potáveis. Até quando você vai permitir que os seus olhos estejam fixos só no deserto? Observem os milagres, vivam os milagres, vivam as alegrias. Irmãos, nós estamos num ano em que nós estamos orando pela nossa família. Nós temos um milagre para cuidar. A nossa família é um milagre de Deus. A nossa igreja aqui é um milagre de Deus. Esses dias eu estava lembrando, pastor Daniel, porque teve a convenção batista. Toda a convenção batista, eu me lembro de 2 anos atrás. Estávamos na convenção, eu, pastor Daniel, com o coração ansioso para alugarmos esse espaço, que era simplesmente 4 vezes mais caro do que o espaço que estávamos. Um passo de fé que nós tivemos que dar, junto com os nossos irmãos, porque esse passo de fé não foi um passo monocrático, irmãos. Nós reunimos a igreja disse, vamos juntos, vamos marchar sobre o mar, e o mar se abriu. Hoje nós temos uma igreja linda, construída, um espaço kids maravilhoso, cadeiras confortáveis, banheiro, uma entrada linda. Irmãos, nós estamos assentados num milagre de Deus. Essas cadeiras foram compradas em 12 meses, e eles não acrescentaram R$1 de juros. R$1 de juros, irmãos. 12 meses pagando essas cadeiras, e a empresa disse assim, nós não vamos cobrar nenhum R$1 de juros, e nós pagamos todos os meses, tudo certinho, no tempo tudo certinho. Eu sempre mandando os comprovantes lá para a empresa. Nós estamos assentados no milagre. A sua casa é um milagre, a roupa que você está vestindo é um milagre, a comida que você comeu hoje é um milagre, o pulmão que está funcionando dentro do seu corpo é um milagre de Deus. Você consegue ser grato a Deus? Segundo, irmãos, entre desertos e milagres, o Deus do deserto nos ensina a ouvi-lo atentamente. Olha o que diz o verso 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, prestem bem atenção. Fernando Pessoa diz que tudo é um deserto. Sabe por quê? Normalmente essas confissões, elas são confissões que revelam ateísmos, incredulidades. Quando não ouvimos a voz de Deus, nós tornamos as nossas vidas em eternos desertos. Nós desertificamos as nossas vidas, nós lançamos as nossas vidas em calabouços ainda mais frios, quando não ouvimos a voz de Deus.
O texto é claro: se ouvires atento à voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus é a nossa estupidez desde o Éden. Não é prudente, irmãos, não é sensato não ouvirmos as palavras, os estatutos, as ordenações, os mandamentos de Deus. Até quando creremos que as nossas forças, o nosso intelecto, as nossas potencialidades são capazes de discernir o que é bom e o que é mal? Até quando? Deus está nos convidando nesta noite a ouvir a voz dEle. Ele é soberano, Ele é o nosso Pai. Até quando vamos ignorar a palavra de Deus? Até quando vamos adiar o nosso compromisso de ler a palavra de Deus, de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas? Em Sur, Deus mostrou uma árvore. No deserto de Sur, em Mara, Ele mostrou uma árvore. No deserto de Sim, Ele fez chover pão do céu. Em Refidim, quando Moisés ouviu a voz de Deus, ele feriu a rocha e as águas brotaram da rocha. Até quando nós converteremos as nossas vidas em desertos mais áridos? Até quando? A palavra de Deus diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. As cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor, todas elas, de Éfeso a Laodiceia, terminam dizendo assim: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam. Até quando os nossos ouvidos se contentarão com as nossas próprias vozes? Irmãos, o homem feliz, o homem bem-aventurado, ele não se assenta, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda de escarnecedores. Não, antes, o seu prazer está na lei de Deus, e nesta lei, nestes mandamentos, nestas ordenações, ele medita dia e noite. Por isso ele é comparado, esta é a metáfora, com uma árvore frutífera, frondosa, cujos galhos, cujas folhas frutificam. Irmãos, a felicidade está, segundo o próprio Salmo 1, em não se assentar na roda de escarnecedores, em não se deter na conversa dos ímpios, mas em meditar na lei de Deus, em ouvir atentamente a voz de Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos ouvir a voz do nosso Senhor? Terceiro e último, entre desertos e milagres, o Deus do deserto sempre, irmãos, sempre nos oferece abrigos, sombras, descanso para recobrarmos as nossas forças. Olha o que diz a palavra de Deus, o verso 27. Então chegaram a Elim. Sabe o que significa Elim? Provavelmente grandes árvores, grandes terebintos. Eles chegaram em um lugar fértil, em um vale fértil, no vale de Garandel, a 11 quilômetros de Mara. Este vale existe até hoje. Irmãos, um vale fértil que é descrito no verso 27, com 12 fontes de água, e quantas palmeiras?
70 palmeiras. Percebam comigo, irmãos, eu pergunto, uma única fonte já não seria suficiente? Quantas fontes a palavra de Deus diz que Elim tinha? Quantas fontes? 12 fontes. Irmãos, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6 são 4 capítulos distintos que narram uma mesma multiplicação, a multiplicação dos pães e dos peixes. Ainda que essas 4 narrativas em 4 evangelhos diferentes tenham perspectivas distintas, olhares diferentes, os 4 concordam que sobraram na multiplicação dos pães e peixes, quantos cestos? 12 cestos. O que 12 simboliza, irmãos? 12 simboliza o povo de Deus. 12 e seus múltiplos. Por exemplo, em Apocalipse 7, 14, nós temos os 144 mil, encabeçados pela tribo de Judá. Quem são os 144 mil? A igreja de Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nesta lista, quem encabeça a lista das tribos é a tribo de Judá. Os 144 mil são a igreja de Cristo, que receberá o selo, como por exemplo as casas de Israel, que tiveram sangue aspergido nos umbrais e na verga da porta, protegendo diante daquele anjo que passou, matando os primogênitos do Egito. 12 simboliza o povo de Deus. 12 fontes de água. Irmãos, cada tribo foi cuidada pelas mãos do Eterno. Nós temos aqui quantas palmeiras, irmãos? 70 palmeiras. Esse número 70 tem 2 possíveis significados. O primeiro, em Êxodo 24, eram 70 anciãos de Israel. Ou seja, toda a liderança de Israel está contemplada nessas 70 palmeiras. Ou então, o que me atrai mais, 70 simboliza as 70 nações pós-diluvianas em Gênesis 10. 70 nações. Veja a beleza do Evangelho, que se estrutura em cada verso desde o Antigo Testamento. Sempre assim, 12, 70. Lucas, temos 70 discípulos que foram enviados justamente para uma ambiência gentílica. Ou seja, a percepção de que o Evangelho, de que o reino se abre de Israel para o mundo. Transborda da família abrâmica para as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui em Elim, o que nós temos é o transbordamento da glória, do cuidado, do carinho de Deus, de Israel para o mundo. Irmãos, até quando os nossos olhos serão ocultados da grandeza do amor de Deus? Israel passou 3 dias sem água. Ele converte as águas de mar em águas potáveis, em águas doces. Ele conduz como um pastor suas ovelhas para Elim. E lá em Elim ele oferece 12 fontes de água e 70 palmeiras. Irmãos, Deus caminha conosco no deserto. Talvez você esteja hoje enfrentando um vale muito hostil, um deserto muito árido. Lembre-se, Deus está com você. Deus não te abandonou. Ainda que a sua dor se agudize, como os discípulos que estavam atravessando o mar, na 4ª vigília da noite, irmãos, eles começaram a atravessar o mar quando o sol estava se pondo, no crepúsculo do mar da Galileia.
E aí Jesus vem andando como um espectro, como um fantasma, na quarta vigília da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A quarta era de 3 da manhã até as 6 da manhã. Só no final da madrugada, Jesus aparece e acalma a tempestade. Por mais que a nossa dor se agudize, a certeza que temos, a fé que temos, é que Ele continua e continuará nos conduzindo para as águas potáveis de Mara, para as fontes e para as palmeiras de Elim. A nossa dor vai passar. A nossa dor vai passar. O nosso descanso vai chegar, irmãos. O nosso sábado eterno vai chegar. A nova Jerusalém já está descendo sobre nós. Eu creio nisso. Um dia, neste encontro triunfal com o Salvador, seremos eternizados, eternizaremos as nossas vidas pelas mãos de Deus. Novos céus, nova terra, sem sofrimento, sem dor, sem máculas, para a glória do nosso Senhor Jesus.